sou a pastora Luciane, líder do Ministério Filhos do Amado, e eu venho fazer esse vídeo para trazer um estudo sobre salvação. Espero que todos venham ser abençoados com esse estudo, e é necessário que os irmãos acompanhem comigo, através da sua Bíblia aí, alguns livros que falam sobre salvação. Então, as Escrituras relatam sobre as palavras salvar e salvação. Elas transmitem a pessoa estar livre do perigo ou da destruição. Então, irmãos, a palavra salvar tem um significado, e salvação também tem outro significado na Bíblia. Vamos abrir então, irmãos, lá no livro de Deuteronômio 20, capítulo 20, versículo 4. Que diz assim: Pois o Senhor, vosso Deus, é quem vai convosco a pelejar por vós contra os vossos inimigos para vos salvar. Então, essa expressão salvar aqui é livramento, que Deus dava ao seu povo nas lutas, nas guerras. Então, esse era o salvamento que o Senhor dava ao seu povo. Em quase todos os livros existe passagem sobre salvar ou salvação do pecado, de algo que pode destruir. Uma direção foi dada na época de Moisés para distanciar o povo hebreu do pecado, que por mais que eles oravam ao eterno Deus, eles viviam como escravos no Egito. E muitos dos hebreus já praticavam alguns tipos de pecados. Então, o povo estava ali escravo no Egito, nas mãos de Faraó, e Deus direcionou a Moisés que tirasse o povo dele lá do Egito. Então, Deus falou com Moisés para que ele fosse ao monte, e ali Deus falou com ele, deu todas as leis para que ele pudesse levar para o povo, porque o povo estava em pecado. E Deus queria trazer a consciência daquele povo que era necessário sacrificar por aqueles pecados. Vamos ler então lá em Êxodo 40. Pecados do povo, Deus direcionou a Moisés que fosse construído um tabernáculo para que ali fosse sacrificado, em prol do pecado do povo. E nesse tabernáculo, a glória de Deus era manifestada ali sobre esse tabernáculo. E ali foi levantado sacerdote para ser representante do povo, porque esse sacerdote é que oferecia os sacrifícios a Deus através de matança de animais. Ele matava um animal por conta de cada tipo de pecado que o povo estava praticando. Somente esse sacerdote poderia entrar no tabernáculo para sacrificar, porque tamanha era a glória de Deus que era manifesta sobre aquele lugar. Se a pessoa tivesse com algum pecado, a pessoa seria fulminada. E aqueles sacerdotes eram homens preparados para estar ali sacrificando a Deus. Então, irmãos, lá em Êxodo 40, fala assim: Depois disse o Senhor a Moisés, no primeiro dia do primeiro mês, levantarás o tabernáculo da tenda da congregação, porás nele a arca do testemunho, levantarás o tabernáculo da tenda da congregação, porás nele a arca do testemunho e a cobrirás com véu. Meterás nele a mesa e porás por ordem as coisas que estão sobre ela. Também meterás nele o candelabro e acenderás as suas lâmpadas. Porás o altar de ouro para o incenso diante da arca do testemunho, e pendurarás o reposteiro da porta do tabernáculo. Porás o altar
do holocausto diante da porta do tabernáculo, da tenda da congregação. Porás a bacia entre a tenda da congregação e o altar, e a encherás de água. Depois porás o átrio ao redor e pendurarás o reposteiro à porta do átrio. E tomarás o óleo da unção, e ungirás o tabernáculo e tudo que nele está, e o consagrarás com todos os seus pertences, e será santo. Ungirás também o altar do holocausto e todos os seus utensílios, e consagrarás o altar, e o altar se tornará santíssimo. Então ungirás a bacia e o seu suporte, e a consagrarás. Farás também chegar Arão os seus filhos à porta da tenda da congregação, e os lavarás com água. Vestirás Arão das vestes sagradas, e o ungirás, e o consagrarás para que me oficie como sacerdote. Também farás chegar seus filhos, e lhes vestirás as túnicas, e os ungirás, como ungiste seu pai, para que me oficie como sacerdote. Sua unção lhe será por sacerdócio perpétuo durante as suas gerações. Então, irmãos, era necessário, que houvessem sacerdotes consagrados pelo Senhor para oferecer os sacrifícios do povo. Então, esse capítulo aqui de Êxodo fala sobre a construção do tabernáculo e sobre a manifestação do poder do Deus eterno sobre esse tabernáculo. Nesse tabernáculo eram perdoados os pecados de cada pessoa que fazia parte do povo de Israel. E tanto os sacerdotes faziam o sacrifício, como eles também recebiam as ofertas do povo. O simbolismo desse tabernáculo era para que o povo entendesse que existia uma necessidade do pecado ser perdoados de alguma forma. Hoje em dia, irmãos, algumas religiões usam o sacrifício de animais em seus rituais, imitando a palavra de Deus, mudando o seu propósito. Porque, como já lemos, o propósito era de perdoar os pecados, que era para aquela época, ali, para o povo de Deus. Desde o princípio, as Escrituras falam sobre o pecado e o poder destrutivo que ele pode causar em nossas vidas. Mas existe um propósito ainda maior, que é a salvação. Vamos então ler, irmãos, lá em Lucas, capítulo 1, versículo 70. E como prometera, desde a antiguidade, por boca dos seus santos profetas, tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe o caminho, para dar ao seu povo conhecimento da salvação e redimi-lo dos seus pecados. Aqui fala do cântico de Zacarias, no Novo Testamento, porque Zacarias era o pai do profeta João Batista, que veio anunciar o Messias. Ele preparou o caminho para que Jesus viesse a esse mundo. E ele pregava sobre salvação para aquele povo ali que estava ali sem direção. E este cântico também fala, sobre os profetas que anunciaram no passado a respeito de Jesus, Yeshua. Como também, irmãos, no livro de Isaías, que foi um profeta
que profetizou sobre Jesus. Ele falava já, muito antes de Jesus vir, né, ao mundo. O profeta Isaías já profetizava sobre a vinda do Filho de Deus a esse mundo. Vamos abrir então para analisar essa palavra lá em Isaías 53, 2. Porque foi subindo como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo, o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte. Posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma, e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Então nós podemos ver, irmão, o tamanho exemplo, né, do nosso Senhor, do seu sacrifício. Aqui o profeta Isaías, né, muito antes, já profetizava sobre a vida de Jesus. E vamos abrir também lá, irmãos, em Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Capítulo 4, versículos de 10 ao 12. Tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. E não há salvação em nenhum ou outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Como é maravilhoso, né, irmão? Vemos na palavra tal promessa que o Senhor tem para cada um daqueles que recebem a sua salvação. Vamos ler também Efésios 2,
versículo 1 ao 10. Ele vos deu a vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, sobre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Aqui as Escrituras nos mostram que existe uma consciência de abandonar as práticas do pecado e buscar entendimento que vem da crucificação de Jesus e Yeshua, da sua morte e da sua ressurreição. Então, irmãos, através dessa primeira parte desse estudo, analisamos aqui que no Velho Testamento, Deus começou a mostrar para o povo que eles andavam em pecado. E levantou Moisés como líder para direcionar aquele povo para a salvação. Então ali foi levantado um tabernáculo onde era sacrificado animais em prol, daqueles pecados ali. Cada pecado era simbolizado através de um animal que era sacrificado pelo sacerdote ali dentro daquele templo, que era o tabernáculo. Então, quando Jesus veio e foi para a cruz, ali ele foi sacrificado por todos os nossos pecados. Hoje não precisamos mais oferecer animais em sacrifícios, porque Jesus ele foi o maior sacrifício pelos nossos pecados. Ele foi para aquela cruz ali como um cordeiro. Ele foi imolado, foi vertido o seu sangue, o sangue tão precioso que nos traz a remissão desses pecados, que nos traz o perdão, que nos traz a cura e a salvação. Então, irmãos, hoje não precisamos mais sacrificar animais. Hoje, Jesus é o nosso sacrifício vivo. Ele que nos justifica. Somente devemos ter intimidade com esse Deus. Quando nós pecamos e pedimos perdão a Ele, Ele vem e nos perdoa, e nos lava e joga o nosso pecado no mar do esquecimento. Então, esse Deus é muito maravilhoso, que hoje o acesso livre a Ele, há um acesso de liberdade. Você pode estar na sua casa, onde você estiver, ali você pode conversar com Deus, falar com Ele, se arrepender dos seus pecados. Porque Deus faz a sua grande obra em nós. E Ele nos falou sobre a sua salvação. Ele quer que todos os homens sejam salvos, porque o inferno não é lugar para o homem.
Deus não preparou, né, o homem, não criou o homem para ir para o inferno, mas para herdar a sua salvação. Então, isso aqui é a primeira parte, mano, do estudo sobre salvação. Que todos os irmãos fiquem na paz do nosso Deus.